fiel, quanto Deus é para conosco. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Quando o pastor me disse, missionária Marlene, a senhora pode? Eu disse, pastor, eu não posso dizer que não, né? Como dizer não para o teu chamado? Foi o louvor que me veio na mente na hora. Como dizer não para o teu chamado? Nós não podemos em momento algum dizer não para o chamado de Deus. Em momento algum, não diga, não sei, não posso, não consigo. Não, venha. É o Espírito Santo de Deus que faz, né? Não sou eu e nem é você. O livro é o livro de Jó, no capítulo 5. Aleluia, louvado seja Deus, porque Deus é fiel, Ele é bom e Ele é poderoso. Aleluia. Aqui fala sobre a exortação, né, que o amigo de Jó, ele faz, exorta a Jó que busque a Deus. E assim Deus também diz para nós dois, que busque, que me busque, que se encha da minha presença. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 16, tá bom? Jó, capítulo 5, verso 16. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não despreze, pois, o castigo do Todo-Poderoso. É o que mais nós fazemos. Porque Ele faz a chaga e Ele mesmo a liga. Ele fere as suas mãos, cura. Em 6 angústias Ele te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás, porque até com as pedras do campo terá a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitará a tua habitação, e nada te faltará. Também saberá que multiplicará a tua semente e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice verás a sepultura como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. E eis que isto já havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso por teu tempo também. Aliás, para teu bem. Pode se assentar, amados. Aqui nós sabemos que esse amigo de Jó, ele exorta Jó para que Jó se arrependa dos seus pecados e busque a Deus, porque ele fala que foi Deus o causador daquilo, então ele mesmo irá resolver o problema de Jó, né? Como ele fala aqui, eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Ô Jó, Deus te castigou, você pecou, está em erro, mas tu é bem-aventurado. E por incrível que pareça, eu estava lembrando do culto de sexta-feira, né? O culto de ensino, que foi sobre as bem-aventuranças, né? Daquele que chora, né? Daquele que é perseguido, daquele que é humilhado. Porque em todas essas coisas, Deus se agrada e Ele está conosco. Ele não desampara. Então Ele faz aqui, Ele diz, ó, bem-aventurado é aquele que Deus castiga. Não despreze o castigo do Todo-Poderoso. Porque quantos até dizem que Deus não castiga. Não, castiga. Castiga sim. Porque nós andamos errantes. A palavra de Deus, para aquele que não conhece a palavra de Deus, mas para aquele que conhece, opa, o castigo, como dizem por aí, vem a cavalo. Sabe por quê? Porque nós temos aqui, ó, né, todas as instruções. Mas nós não fazemos como as instruções nos indicam para fazer. Não fazemos. É hipócrita quem diz que faz, não fazemos. Porque nós ouvimos a palavra do Senhor, Ele diz medita nela, e nós não meditamos. Levemente falamos, vivemos alguma coisa, levemente. Quem conhece a história de Jó, todos nós conhecemos, né? Aspas.
a história de Jó, o que ele passou, o sofrimento. Quem foi que foi até a Deus, pedir a Deus para que deixasse isso acontecer? O inimigo da nossa alma. Mas Jó não estava em erro algum. Mas esse amigo aqui dele diz: você deve estar em pecado, porque essas coisas não sobreveio. Mas busca, que você ainda terá uma chance. Não rejeita o castigo dele, porque ele que fez a chaga, ele fez a ferida, ele mesmo também vai curar. Não se preocupe que no seu tempo ele fará. Mas o problema nosso é que nós não queremos uma dorzinha na unha. Sabe quando alguma coisa já está fora do trilho na nossa vida, na nossa casa, nós já queremos desistir? Deus me leva dessa terra, Deus, eu não quero mais viver, meu Deus, eu te sirvo, meu Deus, eu trabalho na tua obra. E ficamos fazendo esse tipo de coisa. E Deus diz: quem é o Todo-Poderoso? Eu posso fazer, eu posso lhe moldar fazendo desse jeito. Deus não estava moldando Jó, mas Deus estava mostrando para o inimigo de Jó, que era o inimigo de Deus, que Jó era fiel a ele. Oh, glória! Que Jó ia suportar toda essa angústia, todo esse sofrimento. Mas ele diz: olha, não toca na vida dele. Pode fazer o que você quiser com Jó. Nós estamos preparados para que o inimigo da nossa alma vá até a Deus e peça permissão de tocarmos em nós. Será que nós estamos? Mesmo tendo esse manual aqui? Não estamos. Não vivemos isso. É hipocrisia nossa. Eu meditei hoje, assim que o pastor me falou, eu estava mais correndo que outra coisa, mas eu falei: não, vou terminar aqui e vou meditar. Eu não costumo abrir Bíblia e escolher a palavra, não. Eu leio e deixo que o Espírito Santo venha falar comigo. Me traga à memória algo. E eu estava lendo sobre o profeta Eliseu, que o pastor há pouco falou aqui sobre, né, o que Deus mandava fazer antes. E o que aqueles homens faziam, seguiam exatamente. Consultava, esperava a resposta de Deus e fazia. Eu olhando ali o processo que Eliseu fez com aquele garoto que estava morto, filho daquela viúva. Ele chegou lá, deitou, né, aqueceu e tal. E eu pensando: Senhor, será que o Senhor mandasse nós fazermos isso nos dias de hoje, faríamos? Não. Primeiro, porque somos desobedientes. Segundo, porque há muitas, né, situações no meio do povo de Deus nos dias de hoje que nos traz até a confusão. Será que é Deus? Será que não é Deus? Tem toda uma questão. Aleluia. Mas em síntese é porque nós não vivemos exatamente aquilo que Deus nos ensina a viver. Meu Deus. Porque se nós seguíssemos exatamente, vivêssemos com o ouvido conectado no céu, esperando de Deus a resposta, ou falar, a ordenança dele, certamente não seríamos confundidos. Aleluia. Não seríamos enganados. Veja que Jó ficou tão tranquilo. Ele veio e acusou a Jó: você deve estar em pecado. E ele ficou tranquilo. Eu sei o que está acontecendo comigo. Nas minhas palavras, eu acredito que Jó deve ter dito: eu sei o que está acontecendo comigo. Aleluia. E no tempo de Deus, ele fará. E ele mesmo responde, né, no início do livro. Ele diz que nu ele veio à terra. Também, sem nada ele veio, nu ele veio. Então para lá também do mesmo jeito ele vai voltar. Olha que confiança que ele tinha em Deus. Porque ele sabia que a vida dele era regida, era dominada pelo Todo-Poderoso. Glória a Deus. Mas nós não dizemos que a nossa vida é regida, né? É administrada por Deus. Eu estou aqui na dependência de Deus. Mentira nossa. Às vezes nós nem consultamos a Deus, saímos atropelando, fazendo, depois da errada e da culpa a Deus. Quantos de nós não andamos desse jeito, amados? Quantos? Aí ele disse: olha, porque ele fez a chaga, isso é o amigo de Jó falando. Ele fez a chaga e ele mesmo a ligará. Foi Deus que pôs nessa situação, ele mesmo vai fazer. Mas porém você tem que buscar mais a Deus, Jó. Se você está em pecado, busque mais, que ele vai fazer isso por você. Mas mal sabia ele que era o próprio Deus quem tinha feito, porque sabia que Jó era fiel. Jó era de uma fidelidade, tinha uma confiança tão grande no Senhor,
que ele passou por todo o processo. Ele passou por todo o processo. E nós, nos dias de hoje, não queremos passar por um processo, uma adversidade, uma falta de emprego, um filho que se rebelia, qualquer situação. Nós não queremos. Nós não queremos, nós não aceitamos. Porque servimos a Deus. Olha, se tu não quer servir a Deus, ele também não obriga, não. Ele não obriga. Mas tem as suas penas, as suas consequências. Aí onde vem o castigo. Porque você conhece a verdade, né? E quando ele conhece a verdade, eu tenho que andar dentro dela. Eu não posso fingir, né? E ele vai dizendo: em 6 angústias, ele te livrará. E na 7ª, o mal não te tocará. Confiança total. Confiança total. É nós entendermos que o processo, seja ele qual for, dolorido, seja a perda de um parente, seja uma enfermidade, seja um processo de desemprego, seja qual for, o nosso Deus vai estar cuidando. O nosso Deus vai estar cuidando de mim e de você. É difícil, Aleluia. Mas o Senhor, Ele promete na palavra dEle. Ele é fiel para cumprir. Mas nós não vivemos essa totalidade, essa fidelidade, né? Aplicada ali em Deus, de dizer: não estou doente, mas eu confio que o Senhor vai estar cuidando de mim. Quem é que louva o Senhor na angústia? Quem é que louva o Senhor na doença? E nós falamos isso, muitas das vezes. Eu estava ouvindo esse louvor que a Sofia acabou de cantar. Passa lá em casa, Jesus muda a estrutura. Mas se Jesus passar e mudar a estrutura, você não aguenta, eu não aguento. E nós falamos assim, achamos que, né? É que o Senhor entende a nossa pequenez, a nossa fraqueza. Eles não sabem o que estão falando, o que estão cantando, o que estão dizendo. Eles não sabem. Então eu vou receber como um cheiro suave. Mas na verdade, passa lá em casa, Jesus, muda a estrutura. E para mudar, amados, vai mexer, vai pôr na prensa, vai apertar, vai fazer você suar, quase que gotas de sangue. Mas é necessário para nós nos aprimorarmos, né? E chegar aonde Deus quer que chegamos. Se você for olhar toda a Bíblia, tem passagens lindas, maravilhosas, mas não foi só bênção, não foi só vitória, foi sofrimento. Estava também lendo o livro de Jonas, como ele saiu, né, do propósito, do chamado. E às vezes a gente quer fazer isso, né? Quer fugir do chamado, quer fugir do propósito. Não foi o caso de Jó aqui, não foi. Ele permaneceu na posição, esperando em Deus que a cura chegasse. E quando a cura chegou, ele teve tudo em dobro. E esses amigos que estavam ali acusando, dizendo: você deve ter pecado contra o Senhor, você fez alguma coisa demais, que o Senhor te castigou desse jeito. Jó fica sozinho, né? Jó fica ali, só ele e um amigo chamado Caco de Telha, né? Só ele e um amigo chamado Caco de Telha, para se coçar, né? Para chorar. Nem a própria esposa que o Senhor o deu, né? A deu, ele, nem isso ele teve perto dele. Aí vem, por fim, vem um amigo e diz: tu está em pecado, busca Deus aí que tu ainda tem esperança ainda, porque foi ele que fez essa ferida e ele vai sarar. Aí no 21 ele diz: o açoite da língua estarás abrigado, do açoite da língua estará abrigado. E ele mesmo estava açoitando. Percebe que ele estava açoitando ali a Jó, né, acusando. E quantos, né? Quantas vezes nós já passamos? Na sexta-feira mesmo o pastor citou aqui sobre isso. Quantas vezes nós passamos perseguição e temos que fazer sorriso, cara bonita, e não revidar. Não revidar, porque revidar, nós estamos nos igualando àquele que nos acusa. E o Senhor não nos chamou para isso. Jó não fez isso. Ele ouviu o amigo dele, ficou quieto, e só deixando ele falar. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra
não temerás. Isso era o inimigo falando para Jó. Se ele buscasse a Deus, essas coisas ele viveria. É verdade, Jesus. Mas ele estava fazendo o quê? Uma acusação, né? Você percebe que às vezes os amigos fazem isso conosco, né? Dizendo, não, eu sou teu amigo, mas olha, não está certo, você tá, olha, por isso, apontando. E não é assim, e não é desse jeito que devemos agir, né? Não é desse jeito que devemos agir, porque toda a resposta está em Deus. Aí ele diz mais, porque até com as pedras do campo terá a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo. Olha aqui, amigo, né? Consolando a Jó. Aleluia! Mas acusando ao mesmo tempo que ele estava em pecado. E às vezes passamos muito por isso, né? Eu sempre costumo dizer para minha família, eu sou a ovelha negra da família, na concepção deles. Então eu me retenho a minha insignificância, né? Porque são acusadores, amados, são acusadores. Às vezes não sabem o que você vive, o que tu passa, como foi o processo. Você não sabe. A pessoa às vezes está longe, não sabe, mas vem apontar, mas vem te tacar pedra, né? E mais diz, não, se pode, não, que Deus te ama, Deus vai cuidar de você. Mas sabendo a gente que Ele está nos condenando. Ele fez isso aqui com Jó. Mas eu creio, amados, que mesmo embora tendo gente desta forma no meu e no teu lado, acusando, dizendo, olha, tu está em pecado, busca a Deus, tu está errando, mesmo assim, nós estamos na presença do Senhor. E quando aquele inimigo ou amigo, né, que se diz amigo, vem sobre ti com uma acusação, não revide, não discuta, não bata a boca, faça nada. Deixa, porque quem te justifica é Deus, quem te justifica é Deus. Eu só não posso andar errando e dizer que quem me justifica é Deus. Isso eu não posso fazer. Mas se eu nada estou fazendo e vem alguém me acusar, eu preciso ficar em paz, né? Porque quem tem paz, fica em paz. E deixa, porque os acusadores dizem por aí que ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto, né? Jó era fiel ao Senhor. E esse acusador veio tacar pedra nele. Mas Deus conhecia o coração sincero e reto de Jó. Deus conhece o meu e o teu coração. Quando eu digo que não posso, mas eu posso. Quando eu digo que não sei, mas eu sei. Quando eu digo que não foi a minha intenção, mas foi a minha intenção. Deus é conhecedor de todas essas coisas. Parece que o amigo de Jó não sabia disso. Parece que o amigo de Jó não sabia disso. Aí ele diz, e saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação e nada te faltará. Também saberás que se multiplicará a tua semente e a tua posteridade, como a erva da terra. Glória a Deus, né? Ele mesmo estava falando de Jó, mas ele mesmo estava profetizando o que Deus estava preparando para Jó, que era uma bonança muito grande, tudo mais que o que ele teve antes, tudo mais do que aquilo que foi tirado pelo próprio Deus que permitiu. E aliás, eu achei interessante que quando o pastor falou, eu respondi para ele, eu não posso dizer não, pastor, mesmo porque, como que Fé fala mesmo? Falei mesmo, é porque Deus, eu não posso negar, porque Deus, tudo que vem de Deus é bom, mas na hora algo me veio, sabe, um pensamento, vem coisas ruins também, mas vem dele, porque Ele também permite que as coisas ruins também cheguem a nós, para nos moldar, né, para nos provar, para ser aprovado. E na hora que eu falei desse resposta para ele, tá bom, pastor, eu irei sim. Eu não posso dizer não, porque não posso negar. Foi para isso que nós fomos chamados, né? Para falar do ID dele, para dizer o que ele fez por mim. Porque quando eu estava na angústia, quando eu estava na solidão, com a espada sobre a minha cabeça, com o inimigo me apontando, me acusando, me açoitando, dizendo tu não presta, tu não vale nada, tu é isso, tu é aquilo, quem é que estava
fazendo projetos, escrevendo projetos novos para a minha vida. Não era o inimigo, era o meu Deus, era o teu Deus. Porque ainda que o inimigo chegue até nós ou até Deus nos acusando, Deus está lá, ó, escrevendo, ó, nova história, uma nova página, tudo isso, e nos ensinando, filho, não ouve, filho, não escuta, filho, segue o que eu te mandar. Vocês têm a bússola nas suas mãos. Nós temos a bússola nas nossas mãos. Para que o Senhor nos abençoe, nos ensine. Através da palavra dele, o Senhor nos ensina. Quantas vezes eu abri a palavra do Senhor e veio exortação. E veio Deus dizendo, se tu não se consertar, se não for desse jeito. E eu entendi. Não estou dizendo que eu sou perfeita não, eu erro e muito. Mas eu quero dizer que eu entendi a palavra do Senhor, que Ele, do mesmo jeito que Ele tem histórias boas, Ele também pode escrever um capítulo ruim para que eu passe, e entendendo no dia seguinte que foi Ele que permitiu. Mas Ele diz, filho, é igual um pai e uma mãe quando castigam o filho. Diz, olha, você tomou uma chinelada, você sabe por quê? Não, sei. Não, foi por isso, eu estou te ensinando. Deus, ele faz conosco assim. Então é o castigo de Deus muitas das vezes, é para nos ensinar. Mas o inimigo, ele vem para nos acusar. Dizer, é você que está em pecado, é você que está errando. É você serve a Deus, e por que está com essa vida aí? Né? Mas entenda que ele faz, ele permite, mas ele também é quem conserta. É quem vem com a mão poderosa dele para nos sustentar. Sabe, quando ele mandava uma coluna, uma nuvem de fumaça para melhorar a situação daquele povo no deserto, aí vinha uma coluna de fogo à noite para melhorar do frio. Você percebe que mesmo ele dando o sol, ele também protegia? É desse jeito. Mesmo ele dando uma situação difícil, um dia mau, como a própria Bíblia fala, que tem um dia mau. Mesmo tendo um dia mau, você pode ter certeza que a mão dele está segurando, para que não deixe afundar, para que não deixe perecer. Mas é necessário, porque se não for assim, nós não chegamos a lugar nenhum. Vamos achar que tudo é algodão doce, né? Que põe na boca, é docinho e derrete. E não é. É como rapadura. Para você comer, você tem que fazer um teste no seu dedo, se ele é bom mesmo, sabe? Que é doce, mas ela é muito dura no seu dente. É desse jeito. A vida com Deus é maravilhosa, mas ela também tem os seus altos e baixos, para que você, para que eu entenda que isso faz parte do processo. Porque se só for coisa boa, não é de Deus. Eu falei isso para o meu filho esses dias. Foi né? Eu sempre falo dele, que ele está rebelde cada dia mais, achando que é homem suficiente. E não é. Se você pegar aqui no início, quer ver o versículo 5, olha só o que ele fala. Mas agora a ti vem e te enfadas. Não é o 5, acho que é o 7. Lembra-te, deixa eu ver. As tuas palavras levantaram o que tropeçavam e os que os joelhos fizeram. Não. Fui pro 4. Tô doido. Bem viu o louco lançar raízes, mas logo amaldiçoou a sua habitação, os seus filhos, tal. A sua... Porque não... Meu Deus, cadê? Tá, o 7. Mas o homem nasce para o trabalho. Ele falando para Jó, esse mesmo capítulo. Mas o homem nasce para o mesmo trabalho. Para o trabalho. E como as faíscas das brasas se levantam para voar. Ou seja, faz parte da nossa vida, entendeu? Você nasce para o trabalho, do mesmo jeito que a faísca. Vai acontecer. Eu falei para ele esses dias, porque ele deu para agora e dormir na casa do amigo, por conta desses malditos jogos de internet. Exatamente. Para jogar a noite inteira. Alguém faz esse sacrifício por Deus a noite inteira? Não fazemos, amados.
E não adianta eu dizer que eu faço porque eu não faço. Entende? Mas quando se trata para o mundo, para o inimigo da nossa alma, é fácil fazer. Eita. É fácil. Eu me doar 100%. Não me importa se amanhã eu vou trabalhar. Ah, mas tal. Não é mais tal, meu filho. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. E aquilo que eu acho que não vai me prejudicar, que não vai afastar-me da presença do Senhor, vai. Porque o inimigo da nossa alma, ele é astuto. Ele não vacila. Ele não dorme. Sabe as pequenas coisinhas que eu acho que isso não vai atrapalhar na minha fé? É essa pequena coisa que ele usa. É isso que ele usa. E quando eu estiver pensando que eu estou, eu sou o cara, eu sou, tu não é nada. O eu sou é esse aqui, ó. O eu sou está aqui, ó. Dizendo, Moisés, quando disse, eu não sei, Senhor. Como é que eu vou dizer? O que eu vou dizer para Faraó? Diga que o eu sou mandou falar. Diga que o eu sou fez essas coisas. E o eu sou manda que vocês se enquadrem. Porque ele pode abrir a ferida, mas ele também pode não fechar. Eita Deus. Aqui ele estava dizendo, vai buscar Deus, ó. Porque ele fez tudo isso, mas ele vai, né? Mas ele também pode não fazer. Ele também pode não fazer. Então eu não posso ser autoconfiante. Aleluia, Eu não posso ser autoconfiante porque eu sirvo a Deus e Deus vai. Não, eu tenho que estar dentro dos parâmetros. Para que a palavra de Deus se cumpra. E eu sei que eu falei. E por último eu disse, olha, porque eu tinha tido um sonho na noite anterior. E eu tinha esquecido, mas no momento que eu conversava com ele, o Senhor me trouxe à memória o sonho. E eu falei para ele, você lembra que um dia eu te perguntei, quer que eu solte a sua mão? Ele me olhou. O soltar a tua mão é não falar mais nada sobre nada, deixar que você faça, não te abrir os olhos mais. Porque na hora, o Todo-Poderoso vai cobrar de você. E na hora que eu estava falando, me veio um sonho na mente. Aí eu contei para ele, ele abriu o olho. Eu disse, pois é. Só que a partir de agora, vai ser assim. É Deus que vai fazer. É Deus que vai fazer, não sou mais eu. Não vou mais aconselhar, não vou mais dizer, vamos para a igreja. Você não vai para o culto hoje? Você está de folga hoje. Sai de lá, eu só falei, estou indo para o culto. Pronto, acabou. Não vou dizer mais nada. Infelizmente os mães sofrem, né? Perdão pela fugir um pouco aqui do rumo, mas é exatamente por conta disso, porque às vezes a gente está aconselhando, às vezes a gente está dizendo, mas não sabe que o Senhor que faz aqui, ó, que fez na vida de Jó, que abriu essas feridas, que abriu essas crateras, que fez com que Jó passasse por todo esse processo, que permitiu que esse amigo viesse acusar, dizer, Jó, vai buscar a Deus que você está em pecado. Tudo isso Deus permitiu. Para ver até onde Jó aguentava, para ver até onde Jó ia. E Jó foi até o final. E no capítulo 42, o que é que ele diz? Ele diz lá, eu conhecia Deus só de ouvir falar. Mas eu passei por um processo que agora eu conheci Deus mesmo. Passei por todo um processo que agora eu posso dizer que eu conheço a Deus. Né? Nas minhas palavras, Jó dizendo isso. Porque ele passou. Eu acredito que ninguém mais aqui na Bíblia passou por um processo igual ao do Jó. Tão rico, tinha tudo. Perdeu tudo. Inclusive amigos. Mas o Senhor tinha uma história nova sendo escrita para Jó. Uma história nova sendo escrita. E quando chega no final, que todos gostam de ler esse texto, né? E Deus deu a Jó tudo em dobro. Mas sabe o processo que Jó passou? Desde perder tudo, desde perder a saúde, desde perder os amigos, desde perder, às vezes até a paciência. Tem pessoas que falam que quer ter a paciência de Jó. Não teve momentos aqui, se você for ler todo o livro de Jó, você vai encontrar.
Um momento que ele diz que eu vou amaldiçoar o dia que eu nasci e... Entendeu? Isso foi só um momento, assim como é na minha vida, assim como é na tua vida. Mas ele não fez isso. Ele esperou o processo, que ele disse, o meu Redentor vive. E por minha causa ele se levantará. Eu creio que pela minha e pela tua causa, pela nossa fidelidade, se formos fiel a ele, ele se levantará. Mas eu não posso, de modo algum, de maneira alguma, desistir por conta de qualquer situação que aconteça. Aleluia. Deixa o teto cair, deixa a água, deixa o sangue vir até o joelho, né? No meio da canela, sei lá onde. Mas confia tão somente, porque quando a gente diz que confia, confia nada, irmãos, confia da boca para fora. Na hora da adversidade a gente quer abandonar o barco e sair correndo, porque parece que a dor é maior que Deus. Parece que o processo é bem maior que Deus. Não é. O processo não é maior. Ele está te permitindo passar pelo processo. Eu passei por um processo que hoje eu dou risada, mas naquela época eu não dava risada, eu chorava. Eu amanhecia um dia chorando. Entende? E quando eu falo para o meu filho, você tome cuidado, porque eu sei qual é o espírito que te ronda. É o mesmo que levou o pai dele aos caminhos difíceis. É o mesmo espírito, eu sei e eu sinto. É por isso que eu me preocupo tanto com ele. Vocês não veem eu falar aqui dos outros. Não veem, é dele. Porque eu sei quem é que ronda, eu sei. A mãe sente. A mãe sente. O pai, ele é espiritual também. Mas pensa numa conexão que tem mãe com Deus. Pensa. E eu falei para ele assim: meu filho, você cuidado, porque eu sei do que se trata. Eu sei e eu tenho sentido. Então é o conselho que eu te dou. Se você quiser conselho, beleza. Mas se você não quiser, aí não é comigo. Aí é você e o pai. Agora eu não sei se ele vai me tirar para você passar o processo, porque eu não quero passar o processo que eu já passei. Eu passei por um processo que eu não, se eu for contar, vai ser um dia aqui contando do que eu me lembrar. Porque é muito difícil, nós não estamos preparados para processos nenhum, nós não estamos. Ainda que servindo a Deus, ainda que tendo o joelho no chão, nós não estamos prontos para passar processo. Sabe por quê? Porque nós temos isso aqui que fala mais alto, ó, chamado carne. E ela está o tempo inteiro brigando contra o Espírito. E vence. E ela vence. E ela vence. Muitas das vezes ela vence. Porque o nosso eu, o não eu, porque eu tenho direito, porque eu, é porque eu, sempre é porque eu. Se sentássemos e deixasse o Senhor trabalhar, fizesse todo o processo, tudo aquilo, nós muitas das vezes atrapalhamos o processo de Deus nas nossas vidas. Muitas das vezes atrapalhamos, sabe? Quando eu digo, Senhor, não aguento mais, eu estou entregando, estou desistindo. Deus diz, pena que eu já estava para te entregar. Aleluia. Mas você está desistindo, então eu vou esperar o tempo que você decida querer de novo. Muitas das vezes é assim. Ou escolher fazer como Jó, esperar o processo, com paciência, horas falando, horas vindo amigos acusar, né? Mas ele passando pelo processo. Quando chegou no final, ele disse, olha aí, ó. Eu confiei no Senhor. E recebi dele o dobro de tudo que eu tinha. Glória a Deus, aleluia. Mas como nós não vemos qual é o processo que Deus está escrevendo, porque se víssemos, a gente ficaria. Mas como Deus não revela, Ele só está só escrevendo, então nós queremos desistir. Nós queremos desistir. Agora imagina se Jó realmente se rebela e diz, eu não quero saber, Senhor, de nada, se foi o inimigo que foi até ti pedir para que tocasse na minha vida, se foi o inimigo, se foi o Senhor mesmo que quis me provar, me testar a minha fidelidade, eu estou desistindo, não quero saber de mais nada. O Senhor não tinha abençoado a Jó como Ele abençoou no final, né? E nós desistimos muitas das vezes.
desistimos muitas das vezes por conta disso. Não estamos preparados como deveríamos estar. Medita na minha palavra de dia e de noite. Ata ela no teu pescoço para que não venha se esquecer em momento algum. Seja no momento da bonança, seja no momento da adversidade, seja qual for o momento. Ainda que o inimigo venha ou o amigo venha até você lhe acusar, você vai saber. Não, eu sei que o Senhor me permitiu passar por isso, mas eu terei vitória no final. Nós não faremos isso. Nós não faremos. Precisamos buscar a Deus com esse propósito, dizendo, Senhor, que possamos, mudar um pouco as nossas atitudes. Mudar um pouquinho as nossas atitudes. Como mudar as nossas atitudes? De dizer, Senhor, trabalha conforme o Senhor queira. Faça conforme o Senhor vai fazer. Mas na hora que o Senhor quer fazer, nós dizemos que não, que eu não aguento. Quer vitória? Geme e chora. Jó gemeu, Jó chorou, Jó passou por tudo isso. Aleluia, Jesus, é verdade. No final ele fala aqui, na velhice verás a sepultura como se recolhe os feixes de trigo a seu tempo. Eis que isso já está havendo, já havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso, para teu bem. E essa é a palavra do Senhor. Ouve e meditem nisso para o teu bem. Aleluia. Porque assim Deus fez. Ele fez a ferida, Ele permitiu. Pode ter certeza que Ele também vai sarar a ferida. Ele levou um ente querido, foi necessário. Mas não é para mim viver o luto a vida inteira, como eu conheço muitos aí que vivem o luto eterno. Não é. Tudo tem um tempo para acontecer, um tempo para chorar, um tempo para não chorar, O tempo do acusador, mas amanhã ele não vai lhe acusar mais. O tempo do sofrimento hoje, mas amanhã já vai ser outro dia. A questão é o esperar que eu não quero. A questão é fazer que eu não quero, Porque eu sou o cristalzinho de Deus. Deus tocou mais um pouquinho, eu já me quebrei, pronto. E é desse jeito, amados. Que possamos pensar direitinho o que é servir a Deus verdadeiramente. Se é nessa sensibilidade toda que nós vivemos, ou se é ser mesmo, turrões para que Deus bata e dizer, não pode bater, Senhor, que eu aceito que eu estou aqui e eu topo tudo. Não somos isso. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Palavra abençoada. Aleluia.